Trouxe para vocês hoje os 6 comportamentos da nossa vida moderna que causam ansiedade. Quem tem ansiedade, gente, quer, claro, né, se livrar, deletar da ansiedade, não tem como, é o que a pessoa quer. E a gente tem causas que podem ser mais específicas, claro, para cada pessoa tem uma vida, tem um cenário, mas todos nós estamos imersos aí nessa maravilhosa vida moderna, né? A gente compartilha de um estilo de vida, a maior parte de nós, né? Então provavelmente quem está aqui também compartilha, né, de muita tecnologia, o nosso tipo de interação. Culturalmente também, a gente tem uma série de coisas que são comuns. Então tem muito hábito, tem muito estilo de vida, tem muita coisa que acontece nessa nossa vida moderna agora, que elas são estímulos, elas são responsáveis muito por ansiedade. E se isso tudo está no piloto automático, a gente está absolutamente imerso, eu vou falar de algumas coisas para vocês que vocês vão falar assim, nossa gente, é óbvio isso, né? Porque a gente está imerso, a gente tá nesse estilo de vida. Só que a diferença é o quanto como a gente se relaciona com isso e a gente fazer alguns ajustes, né, e assumir alguns controles para que a gente pare de estimular a ansiedade e para que a gente tire, então, esses fatores que são mais externos, né, que independente de algum fator individual que a gente possa ter, alguma coisa da nossa história, do nosso perfil, para que a gente possa eliminar, né, uma boa parte aí da ansiedade, para que a gente possa já diminuir um pouco disso tudo que acaba estimulando. Então, vamos lá. Primeiro ponto, que é assim, não tem como não começar por ele, que é a nossa relação com a tecnologia. Então, se a gente for pensar, né, em o que a gente faz hoje, eu brinco que o que mais a gente faz hoje é ficar no celular. Não necessariamente ficar ali no scrolling e tal, sem fazer nada, mas a gente tem o celular como ferramenta, né? É quase que uma extensão hoje do nosso corpo, mas a gente tem como base de trabalho, né? A maior parte das pessoas tem, se não é o próprio celular, é um computador, é um notebook, enfim, a sua relação de trabalho, possivelmente a maior parte de vocês, ela acontece no celular, acontece na tela, acontece na internet, acontece dependendo de ferramentas aí de tecnologia, né? Então a gente está imerso, dependendo do celular, enfim, interagindo com o celular ou com o computador, tanto para trabalho, né, que a gente está imerso nisso, os nossos alarme, né, as nossas conveniências, aí, nossas facilidades do dia a dia, os nossos aplicativos que facilitam a nossa vida, banco, a gente tem o nosso Netflix, né, a gente tem lazer, a gente tem controle, banco, aplicativo, enfim, a gente tem muita coisa no celular. Então é claro que assim, ele nos ajuda infinitamente, enfim, a tecnologia vem muito mais para nos ajudar do que prejudicar, só que como é uma coisa nova, né, ela traz uma dinâmica diferente. A tecnologia ela está ali numa velocidade, numa disponibilidade diferente do que até então a gente tem, né, tinha até então na nossa vida. Então, principalmente para as gerações que tiveram essa quebra, né, que já não nasceram com a internet das coisas, com tudo online e tudo mais, tem uma maior dificuldade, né, de regular tudo isso. As pessoas das gerações que agora já estão vindo mais ou menos nesse drive, elas vão ter um pouquinho menos de dificuldade, né, porque não tem tanta essa quebra dessa disponibilidade total e tudo mais. Mas de qualquer forma, a gente precisa nessa disponibilidade, em tudo tá ali o tempo inteiro, né, principalmente a disponibilidade, a gente acaba sendo gerenciado pelas nossas notificações do nosso piloto automático. Então, se você for ver no teu dia a dia, pense quantas vezes você para o que você faz por conta de uma notificação. Então, é notificação de e-mail, né, notificação de WhatsApp, notificação, enfim, de coisas que até são importantes, são ferramentas suas, mas, em geral, você tem uma relação com o celular além, né, principalmente para trabalho, além do horário, né? Ou você tem você acaba acessando coisas, né, de vida pessoal e de outras facilidades ao mesmo tempo com o trabalho. Então, a gente acaba tendo uma realidade que ela é diferente, né? Quanto maior autonomia,
quanto maior essa liberdade de estar disponível, né, o tempo inteiro e você ter tudo ali, você poder fazer essa interação toda, quanto maior essa liberdade, mais difícil é o nosso colocar esse limite. Mais difícil pra gente, em geral, quanto mais liberdade, mais autonomia, mais desafiador é a gente ter essas escolhas, né, e fazer uma boa colocação de limite. Então, na prática, a gente pode ver, a gente acorda, né, a gente já, o nosso celular normalmente é o nosso próprio despertador, e a gente normalmente mal saiu da cama, a gente já viu o e-mail, né, já viu naquela ordem de prioridade ali, né, se tem alguma coisa mais urgente, se tem algum áudio longo, de quem que é aquela notificação, enfim. Às vezes a gente já dá uma olhada em notícia, às vezes a gente já vê um vídeo de alguém que nos mandou, né, a gente tem ali, vê tudo em nem 15 minutos e a gente nem saiu da cama. Então, esse comportamento da primeira meia hora da manhã, dos primeiros minutos da manhã, ele tem uma diferença muito grande no nosso dia, né? Então, quando a gente acorda e já fica imerso em todos esses contatos, em todos esses cenários, a gente já coloca o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, a nossa atenção, o nosso filtro, já com um pouco de adrenalina, né? Já começa ali, a gente já entra numa aceleração. E aceleração, adrenalina, muitas coisas ao mesmo tempo, são um prato cheio para a gente já estar mais ansioso, né? Então, não à toa que muitas pessoas, né, eu lembro agora de um caso bem recente que eu atendi primeira consulta, agora semana passada, que aí eu perguntei para ela, você acorda e quando você sente a tua ansiedade? Porque ela fala, eu tenho picos durante o dia, né, conforme o que acontece no trabalho, eu tenho picos, mas eu acho que eu realmente sou ansiosa, e destrinchando um pouquinho, eu perguntei para ela, então, quando que ela acorda e ela sente o primeiro pico de ansiedade, o que acontece e tal, pra gente correlacionar. E ela falou, eu acordo, eu liguei o celular e tal, eu saio da cama, às vezes eu nem saio da cama, eu já sinto que eu tô extremamente acelerada, que é o que ela chama de ansiedade dessa forma, cada um descreve, né, de uma certa forma a sua ansiedade. Esse conjunto de sintomas, né, de sensações aí, também com pensamentos sempre de estado de futuro, de preocupação e tudo mais. Então, você veja, no caso dessa menina, ela, na primeira meia hora do dia, ela já tá com a ansiedade a 1000 por hora, e aí ela tem picos maiores ainda durante o dia, né? Então ela passa o dia inteiro praticamente com uma ansiedade elevada e ainda tem picos, né? Uma pessoa nesse caso que ainda faz, em alguns momentos ela chega a fazer crise de ansiedade, como alguns de vocês aqui também fazem. Então, essa nossa relação com a tecnologia, agora eu vou falar uma coisa bem óbvia e engraçada ao mesmo tempo. É a gente que escolhe, né? A gente não está acorrentado, a gente não está obrigado nunca, né? Com o nosso celular, com o que a gente configura, com as nossas notificações, com o quanto a gente vai ficar disponível, com quantas vezes a gente olha, né, o nosso celular e tudo mais. Então, não existe existe o bom senso do que você tem em relação, por exemplo, ao teu trabalho, enfim, mas a gente não está acorrentado a isso. Então, a gente às vezes inverte, né? A gente coloca como uma desculpa, assim, então eu não vi porque eu estava resolvendo tal coisa. Só um pouquinho, né? E você vê lá a tua notificação. E de uma coisa, às vezes a gente pula para outra no próprio celular, né? Com a própria tecnologia. Então, às vezes a gente esquece quem é que manda em quem, né? A gente fica como se fosse num serviço, num piloto automático, em que quem manda no nosso ritmo é esse bichinho, né? É a tecnologia, é o celular. E a gente não percebe que a gente é que manda nele, né? E se a gente deixar, e se a gente ficar nesse piloto automático, vão vir, quanto mais aplicativos você tem no teu celular, né? Independente se você tem algumas configurações, mas assim, você vai ter enxurrada de notificação, você vai ter enxurrada de demanda cada vez mais, a gente vai ter muita facilidade, né? A gente automatiza muita coisa. Se você ficar regulando o seu ritmo, né, e a sua disponibilidade pelas notificações e em como o celular traz informação para você, como a tecnologia traz informação para você, como ela te estimula, te sugere, né, com as coisas, você vai enlouquecer de ansiedade. E a gente esquece isso, né? A gente vai ficando ali, vai vendo uma coisa e outra e vai respondendo, e até o nosso jeito de trabalhar
Quem aqui trabalhou antes de ter o seu primeiro BlackBerry, eu lembro muito bem, porque eu peguei essa fase, né, de estar online enquanto estava na rua, por exemplo, né, de não ter, enfim, uma disponibilidade de aparelho. Hoje em dia todo mundo tem smartphone, mais de um, a gente faz absolutamente tudo pelo celular. E então eu lembro muito bem, assim, dessa fase em que a gente tinha muito mais ligação, né? A gente tinha muito mais reunião presencial. Hoje em dia, se a gente fala, né? Eu lembro quando, para quem não sabe, a terapia é a minha segunda carreira, né? A carreira que eu amo, que eu tenho como missão. Mas eu tive uma fase na minha vida com bons anos aí na área publicitária. E ainda mais focada na área comercial, na área de gestão de atendimento. Então, tinha uma parte do trabalho que, né, acontecia com reuniões, estava atrelado a isso. E eu peguei a fase, né, de fazer muita reunião presencial. E hoje, né, você olhando assim, não tinha menor necessidade de todas aquelas reuniões, por exemplo, serem presenciais. Mas isso também se deve à tecnologia, ao ritmo das coisas e como todo o mercado, né, hoje em dia todo mundo está já mais disposto e mais configurado para isso, é bem diferente. Mas a gente teve essa quebra. Então, você saía do trabalho, né, num determinado horário, e se não tinha essa disponibilidade de tecnologia, por exemplo, você não tinha como responder algum e-mail, né? Tinha muito essa questão, antes dessa disponibilidade total, 24 horas aí de tecnologia, tinha muito ainda aquela questão, nossa, olhar uma mensagem, nossa, respondeu uma mensagem, tem a configuração do Messenger pessoal, não pode abrir, levava advertência se a pessoa respondesse uma mensagem, sei lá, da mãe durante o trabalho, né? Essa questão do pessoal, do profissional, de ter um horário mais certo para as coisas, ele era mais estabelecido porque a tecnologia começava a oferecer a possibilidade, mas ainda a vida profissional, ela regulava um pouco isso, né? E chegou um momento que a gente não tem mais como controlar e muita cultura, né? Claro, isso não vale para todas as empresas, mas uma boa parte das empresas já vê isso como a pessoa fazer o melhor uso, né, ter a melhor produtividade, saber melhor fazer a sua gestão de tempo, do seu pessoal, do profissional, de horário, de tudo mais, e não deixar como regras, né, deixar apenas isso estabelecido como regra. Então, cada vez mais está na nossa mão, né, sempre, de uma forma geral, esteve, mas assim, com essa disponibilidade grande e cada vez vão ter mais facilidades, está na nossa mão, gente, a gente colocar um limite para toda essa tecnologia. E dá uma olhada no seu dia, né? Dá uma olhada em hoje, em ontem, tenta aí passar um filme na sua cabeça de quantas vezes você ficou longe fisicamente do seu celular. A gente leva o celular para o banheiro, né? A gente leva para quando vai dormir, a gente leva, deixa ele do lado, a gente acorda, ele já está ali, a gente almoça com o celular. Então, até pro lazer, você tá ali vendo Netflix, né? Você não loga e coloca do lado. Você já fica, né, ali comentando com alguém e já colocando e tal. Então, a gente desenvolveu um hábito, né, de estar com uma relação fisicamente próxima. E a gente se sente mal de não estar com o celular, né, de não estar fisicamente próximo. Quando acaba a bateria ou você esquece algum lugar, né, crise de ansiedade praticamente na certa. Então, esse estar próximo do celular, você veja que se você não está próximo, você já fica ansioso. Não sei se vocês já ouviram falar de uma síndrome chamada FOMO, né? FOMO vem do inglês, que é o medo de você estar perdendo alguma coisa. Porque se você não está online, né, de alguma maneira, acessando rede social, acessando o portal de notícia, você perde o meme, você perde o plantão da última coisa que estourou, né? Então, você, a partir do momento que você não está acessando, que você fica muito tempo sem acessar, e o que é muito tempo sem acessar para você perder alguma notícia, né? Tudo acontece e vai sendo atualizado constantemente. A gente não compra mais um jornal, não espera a Veja, né, semanal para ter uma reportagem, um artigo um pouco mais aprofundado. Tudo está sendo atualizado o tempo inteiro. Então, é o nosso ritmo de acessar isso que muda, né? Então, se você não cuidar com o fato de você estar toda hora ali, você pode, inclusive, ter esse FOMO, né? Que é um distúrbio, é um tipo de ansiedade de você se sentir mal, acelerado e ter aquele comichão, os pensamentos, sintomas de ansiedade
por estar perdendo alguma coisa. Você não consegue ficar, enfim, 1 hora, né, um período sem você sentir aquela necessidade, e cada vez mais você vai entrar, você vai conectar, você vai dar o botão do atualizar, porque aquilo lá te mantém, né? Você tem uma necessidade muito grande e você não consegue, você se sente mal quando você não está acessando isso. Então, a gente já tem, do lado terapêutico, enfim, da parte mais psicológica, já tem, mais ou menos desde os anos 2000, mais ou menos, já foi caracterizado, enfim, tem título para síndromes de distúrbio em relação à tecnologia, né? Eu citei agora uma em relação à rede social, por exemplo, enfim, ou não rede social, mas enfim, a necessidade de informação, de estar atualizado, de saber o que está acontecendo, mas é muito relacionado à rede social. Mas a gente já tem vários tipos de ansiedade e depressão que são correlacionados com tecnologia. Isso já está desde os anos 2000, 2002, já tem todo um protocolo, já tem uma caracterização aí disso. Então, é sério, né? A gente pode chegar a níveis aí realmente patológicos. Então, vamos começar com a nossa ansiedade do dia a dia, né? Essa que todo mundo sofre, que a gente está querendo, né, lidar e diminuir. A nossa relação, então, de proximidade, essa disponibilidade, as nossas notificações, se você conseguir ter uma melhor relação com isso, e não ficar, o segredo, gente, é não ficar no piloto automático, porque se você vai na onda, que nem eu falei no começo ali das suas notificações, se você vai na onda da demanda que o teu celular coloca para você, você enlouquece de ansiedade, você enlouquece, né, de estresse, porque você não vai parar nunca, né, vai continuar ali. Então é você que tem que assumir o controle em relação à disponibilidade, principalmente de tempo. Então, horários de trabalho, né, o que é acordado, o que não é, o que você quer fazer efetivamente, o que você não quer, porque é muito fácil, muito fácil a gente embalar, né, seja para lazer, seja para trabalho, é muito fácil a gente embalar. Então, se a gente não tiver uma atenção, eu costumo dizer que perceber é o mais, é o que nos demanda, assim, um pouco mais de exercício, né, para a gente poder sair do piloto automático. Depois, o que você vai fazer, a decisão que você vai tomar, ele é um pouco mais tranquilo. Nosso grande desafio está em perceber isso que está acontecendo, né? Em sair desse piloto automático. E em relação à tecnologia, é muito fácil da gente ir com a maré. Então, está nas nossas mãos. Eu sugiro para você começar com pequenas coisas, configurar suas notificações, fazer uma boa olhada ali do que realmente no teu celular tem necessidade de ter notificação, os seus aplicativos, o que tem necessidade de você usar, o que não tem necessidade de você usar, determinar alguns períodos para algumas coisas, principalmente horário de trabalho. Eu atendo muita gente que tem um problema sério em parar de trabalhar no horário. Então, nossa, mas está no contrato da pessoa, ela não recebe hora extra por isso, ela está trabalhando de graça, ela está... Nossa, tá tendo estresse, ela tá perdendo cabelo, ela tá super mal. Sim, mas ela não consegue. Então tem algo emocional, tem um piloto automático, tem um processo aí que ela não consegue parar de trabalhar. Então, sim, não adianta a empresa falar para ela, olha, você não precisa, né? Tá tudo certo, você tá rendendo super bem, mas é a pessoa que não consegue. Então a gente tem que cuidar muito com a nossa relação de qual vai ser a nossa gestão de tempo, a nossa escolha de tempo, principalmente, tá? Em relação a isso. Então, horário de trabalho, se você já tiver uma boa relação com isso, melhorar um pouquinho, e isso vai fazer com que você já tenha uma melhor relação com a tecnologia. Mas sempre vai dar para melhorar, porque vão surgir mais coisas, a gente vai ter mais benefícios aí. Então, sempre tá atento à tecnologia e essas armadilhas, né, tá perto com o celular, ficar almoçando, né, com o celular, fazer tudo com o celular, e isso cria, gente, hábito. Então tem coisas na nossa ansiedade que elas não são um problema de histórico, de um trauma que a pessoa teve lá com 7 anos de idade. É hábito. E a gente precisa criar um novo hábito, equilibrar um hábito. Então, se você fica checando toda hora o seu celular, se quando você almoça, toda hora você almoça com o celular, o dia que você não almoçar com o celular, vai dar ruim. Você vai se sentir já acelerado, vai parecer que está faltando alguma coisa. E, isso é um problema emocional, Cris? Não, isso é hábito.
Então, a gente pode cuidar, às vezes tem coisas mais complexas das nossas ansiedades, que às vezes precisa de terapia, precisa de um programa, enfim. Mas nas nossas mãos, nesses nossos hábitos, né, negativos, tem muita coisa que dá para ajudar, tá? Então, essa parte da tecnologia é uma delas e eu super aconselho vocês estarem bem atentos já amanhã. Já comecem a estar atentos amanhã para melhorar isso, porque ajuda muito. Bom, vamos lá. Tirando esse estado de alerta da tecnologia, né, que cria todo esse estado de alerta na gente, colado com isso, gente, tá uma cultura de imediatismo que também aconteceu por conta da tecnologia, né, por conta, como a gente vive hoje, a gente está imerso numa cultura de imediatismo. E é claro que isso veio da tecnologia, porque a partir do momento que a gente resolve as coisas numa velocidade absurdamente maior, né, mais acelerada do que a gente resolvia antes, a gente acaba se acostumando com isso para tudo. E a gente tem horários estendidos, né, que podem facilitar, então tem aquelas situações de trabalho assim, não, mas eu mandei um e-mail para você. Sim, mas você não me respondeu. Tá, mas eu mandei 10 horas da noite. Sim, você não tem celular para ver? Você não recebeu uma notificação, né? Não, eu te mandei e tal. Tal horário, mandei no final de semana, nossa, mas vocês não trabalham, né? Quando a gente pede alguma coisa de serviço assim, sério que vocês não atendem depois das 19 horas? Sério que vocês não entregam no final de semana? Né? A gente fica frustrado ou até, assim, com raiva, né? Achando um absurdo as coisas que não são, que não tem uma super disponibilidade, que não tem essa instantaneidade que a gente se acostumou, né? Mas os seres humanos não são instantâneos, gente. As emoções não são instantâneas, nosso processo emocional não é instantâneo. Tudo é um processo, né? O que envolve o ser humano e não envolve a máquina é um processo, ainda é um processo. Então, a gente acaba sendo influenciado por essa batida, né, de tecnologia, desse imediatismo, dessa instantaneidade, a gente acaba trazendo isso para as outras áreas da nossa vida. Acaba trazendo isso para relacionamento, né, afetivo, familiar, de trabalho. E a gente acaba ou acelerando as outras pessoas ou sendo acelerado pelas outras pessoas. Então, eu vou te convidar aqui para lembrar de uma coisa de um pedido que você recebeu de alguém, um favor, um pedido de trabalho, qualquer coisa, tá? Que alguém pediu alguma coisa para você e que ela não falou que era urgente. Me lembra aí de alguma vez que alguém falou para você aí nos últimos tempos, olha, mas pode fazer tranquilo, tá? Não tem pressa, né? Quero ver se alguém vai conseguir lembrar de algum tão fácil. E também vou convidar você a lembrar de você pedindo coisas para as pessoas, né? Então, normalmente, quando a gente liga para um telemarketing para resolver alguma coisa, só tem para amanhã. Mas como assim, você não consegue mandar alguém aqui hoje? Olha, eu preciso disso para trabalhar, minha conexão tá ruim, é urgente, né? Então, o urgente, o pra já, o pra ontem, ele é dos dois lados. A gente faz isso. Vamos fazer uma meia-culpa aqui, vamos confessar que quando a gente pede alguma coisa para alguém, olha, precisa ser rapidinho, por favor, me ajuda, né? Para quanto antes você consegue. Então, quando a gente pede para as pessoas, a gente tá nesse imediatismo e as pessoas também fazem isso com a gente. Não à toa a gente está trabalhando e vivendo na loucura que a gente tá, tanto pessoal quanto profissional. E a gente acaba ficando imerso e a nossa vida fica muito, muito mais agitada, acelerada por conta disso. Então, esse tempo das coisas, esse imediatismo que agora é diferente, ele é um tempo completamente acelerado. Vocês concordam comigo, né? Tudo que é com esse imediatismo, ele é extremamente acelerado e muitas vezes não teria a menor necessidade de ser. Mas a gente coloca tudo no mesmo pacote, tudo no pacote do urgente, do vamos lá, correria, e a gente acaba ficando acelerado automaticamente. Então, você fica muito num estado de expectativa, de aceleração, né? E quanto mais a gente se embola nas urgências, as nossas, as dos outros, e leva a vida assim, você está sempre muito na expectativa do que vai acontecer, do que precisa fazer, que tem que ser urgente. Qual é o teu estado emocional quando você tem que resolver alguma coisa que não é urgente? Você pode até dar trabalho ali e tal, mas você faz com mais calma, você vai fazer num ritmo que inclusive você vai ter muito mais qualidade, né? Criatividade, inovação, raciocínio e ansiedade são coisas que andam
no seu cérebro, ou é um ou é outro, né? Então, até a sua qualidade, eu não tô nem falando de qualidade aqui, mas a gente tem uma baixa de qualidade completa quando a gente faz coisas na urgência, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco com esse ritmo que a gente vive. Se você está fazendo num ritmo que não é tão urgente, você pode perceber o seu estado emocional, né? E se você está fazendo algo que você está nessa urgência, você vai ter ansiedade, né? Não tem como você não vai. Se é urgente, pode dar alguma coisa e você vai estar preocupado. Se é urgente, você está acelerado, você tem adrenalina. Então você tem o combo da ansiedade ali, com certeza. Agora imagina você viver um dia que olha aí para o seu dia, olha para a sua semana, olha para esse último mês aí que você viveu e percebe quantos dias você viveu num ritmo que seria normal, tá? E aí você teria dias, você teria momentos do seu dia que você teria então picos de urgência, picos de velocidade. A gente olha para trás, eu pergunto isso para as pessoas no consultório direto e eu particularmente já vivi nesse ritmo muito tempo, 24/7, né? Já vivi isso na pele muitos anos. A gente vai só competindo com com uma velocidade maior, com mais horas extras, né? Você perde completamente a régua do que é uma velocidade normal. Eu digo que a gente fica correndo e a gente esquece o ritmo de andar para tudo na nossa vida. Então, a gente precisa dar uma olhadinha, né? Em como a gente tá nesse ritmo. E assim, é muito fácil a gente olhar em volta e ver que a maior parte das pessoas tá nessa loucura, né? Nesse ritmo, nessa velocidade, tá todo mundo correndo. Então, é mais desafiador você remar contra a maré. Então, no teu trabalho, principalmente isso acontece em trabalho, tá todo mundo num ritmo maluco, né? Tá nessa velocidade e tal, e assim, se você não cuidar, e aí você vai ter que fazer um esforcinho de consciência em prol da sua própria saúde, porque se você não colocar uma pausa, se você não fizer isso em algum momento da sua vida, por conta dessa nossa aula aqui, desse momento, assim, que pode ser um momento que mude a sua vida, né? Em algum momento você vai fazer. E normalmente quando que as pessoas fazem isso? Quando elas ficam doentes. Quando é um médico que dá um atestado, quando elas vão fazer uma cirurgia por conta de alguma coisa de estresse, que fala para ela assim, olha, esquece, você vai ter que parar, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que fazer uma dieta, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que tirar aí uma semana, enfim, porque você realmente está com uma situação de saúde extrema. Aí, às vezes as pessoas param, né? Mas assim, não precisamos deixar chegar nesse ponto, né? A gente pode começar a ter uma observação maior em relação a esse nosso ritmo louco. Então, se você só não entrar nesse ritmo dos outros e você começar a cuidar um pouquinho, eu te indicaria começar cuidando quando a pessoa pede alguma coisa para você, é claro que vai ser urgente, é claro que vai ser para ontem, claro que vai ser desesperador, você ali já fazer um filtro e você não embalar e não prometer assim, tá, então eu vou ver isso pra já, eu vou ver isso daqui a 5 minutos e aí você se embola também e passa o teu dia assim. Então faça esse primeiro filtro quando as pessoas te pedem, claro que existem prioridades, claro que às vezes você tem uma questão de trabalho que vai ter que ser resolvida, mas eu tô falando de uma maneira geral, tá? É claro que a gente tem que ter esse bom senso. Prioridade também, saber se dedicar ao que é prioridade também ajuda a ansiedade. Essa é uma coisa que, né, complementa aí. Mas a questão é você não entrar nesse ritmo louco, ficar nessa ansiedade do imediatismo. E quando você vai fazer as suas coisas, quando você vai pedir as coisas para alguém, quando você vai ter que resolver qualquer coisa, tá? Cuida também com esse ritmo, com que você vai, a sua expectativa de resolver aquilo, né? De resolver tudo num dia, de ter que ser para ontem, de você colocar essa pressão também nas pessoas, porque senão você não vai sair dessa roda, né? A não ser que você fique doente um dia. Então começa por esses pedidos, tanto os recebidos quanto os feitos. Acho que é uma boa maneira de começar, mas você prestar atenção no ritmo de vida que você está vivendo, né? E não tem como, a gente precisa fazer diferente para ter uma vida diferente. Não vai mudar se você não mudar alguns hábitos, se você não mudar algumas atitudes. Isso vale para tudo, né?
Então, você não vai mudar, nesse sentido da ansiedade da vida moderna que a gente está falando, não vai melhorar se você não tomar algumas atitudes, né? Eu estou te dando aqui 6 maravilhosos para você começar já. Então, em relação ao ritmo, enfim, isso vale vida, né? Isso vale muito mais do que você não ter ansiedade. Isso é uma questão realmente de vida, de qualidade de vida, de saúde, de tudo. Olha e reconfigura o que é viver correndo, né, e do que é andar, tá? Então dá uma pensadinha nisso, acho que vai te ajudar muito, senão você fica num estímulo todo dia de ansiedade. Aí como é que a gente vai... Claro que você pode melhorar em uma série de aspectos, mas até quem tem ansiedade por conta de algum fator emocional, algum trauma, alguma coisa, se essa pessoa vive num imediatismo, numa instantaneidade, nessa correria maluca, se ela vive esse estilo de vida, dificilmente ela vai ter a sensação de não ansiedade, a sensação de bem-estar que ela está buscando, né? Porque às vezes resolveu alguma coisa que era um pouco mais pessoal, mas ela tem um estilo de vida que não permite isso, que vai contra essa sensação. Então por isso que é tão importante. Bom, deixa eu tomar um golinho d'água antes da gente ir pro terceiro. Eu realmente adoro, gente, falar sobre esse assunto, porque ele é muito, muito da vida real, é muito o que a gente vive no dia a dia, né? Bom, eles estão interligados, vocês vão perceber que todos eles estão interligados, porque eu tô falando do estilo de vida, né? Esse estilo moderno da gente viver aí. Então, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é justamente uma cultura da correria. Não é a velocidade, mas é uma cultura de correria. Então, eu acabei de falar para vocês, né? A gente está nesse assunto aí que a gente está imerso, né? Nesse modo aí corrido. Mas a questão da cultura da correria não é só você remar contra a maré, né? De você, de repente, perceber isso e você começar a agir de um jeito um pouco diferente, né? Mas é a glamorização e a banalização dessa correria. Então, percebam que quando você encontra com uma pessoa que tá, sei lá, no shopping, tá almoçando, ou você liga pra pessoa, quando você pergunta se tá tudo bem, o que ela fala pra você? Tá corrido, tá puxado, né? O novo tudo bem virou tá corrido. E a gente fala isso, né? Vamos também fazer aqui vamos fazer as confissões, gente, da ansiedade da vida moderna. A gente fala isso. Então, por quê? Não é só um hábito, porque a gente está numa cultura, a gente está num momento em que estar corrido é uma representação de você ser produtivo, de a vida de repente não tá fácil, então você tem aí um esforço, né? A gente se descola um pouco do que seria uma tranquilidade, uma vida fácil e tal, isso acaba sendo negativo e é tudo o que a gente mais quer. Então, ao mesmo tempo que a gente sonha em ter uma vida com qualidade de vida, né, que você fale que tá tudo tranquilo, que você não tenha todas essas coisas aqui que a gente tá falando, né, essas ansiedades, essas correrias, tudo que a gente quer é ter tempo, ter uma vida mais tranquila, ter férias, viajar, enfim, trabalhar tranquilo, só que a gente não associa isso no nosso dia a dia com algo positivo. É como se isso tivesse errado, como se isso fosse... Nossa, isso aí é vida fácil, isso aí é para quem tem sorte, isso não é para quem trabalha, para quem dá duro, para quem toca esse vazio para frente. Então pode ver que a gente tem uma associação de que estar estressado, estar em correria, correr o dia inteiro, ter um telefone que está sempre ocupado, né? Aquela pessoa que você quer falar, mas ela nunca está disponível, existe uma valorização. Nossa, aquela pessoa é difícil falar, né? Então, assim, isso é muito forte no ambiente corporativo, muito forte, né? E existe uma valorização para aquelas pessoas que ficam até tarde, existe uma valorização para aquelas pessoas que chegam a ficar doente porque trabalharam demais. Tenho certeza que vocês vão lembrar, se vocês não viveram isso, tenho certeza que olhando em volta aí vocês vão lembrar de algum caso, né? Então, eu lembro assim até de alguns pontos da minha vida profissional, de falar assim, nossa, olha, então ele ficou, mas olha, Cris, ele deixou de jantar com a esposa e hoje é aniversário de casamento deles
e ele deixou de jantar com a esposa para terminar o trabalho aqui. Às vezes até ficou até mais tarde por conta da improdutividade, por conta de gestão de tempo, por conta da falta de processo da empresa, né? Mas assim, naquele momento, a pessoa ter ficado, né, ter deixado de ficar, uma coisa extremamente importante da família, né, independente do peso que cada um dê para isso, mas você veja como é colocado, nossa, ele deixou de jantar com a esposa, ele merece um troféu pela empresa, ele fez o trabalho até tarde, entende? Então, assim, o que a gente, é quase que se a régua, esse troféu, fosse o que a gente está abrindo mão da nossa vida, que é extremamente valioso. Então, atualmente no mundo corporativo, quando a gente abre mão da nossa saúde, fica doente porque trabalhou demais, quando a gente não está saindo almoçar, nossa, olha, eu nem almocei hoje, o que a pessoa olha para você e fala, nossa, ela está trabalhando bastante, nossa, ela é super dedicada, uma pessoa competente, comprometida. Olha a inversão de valores que a gente tem, né? Completa. Isso é uma coisa assim, e a gente está imerso nessa glamorização da correria, a gente na glamorização do estresse. E a gente precisa estar muito atento porque tá tudo em volta assim. Então, mais uma vez, ou você pode aproveitar esse momento, né, que talvez já te chacoalhe um pouco, e perceber a realidade que está acontecendo na tua volta, que você também está imerso, para começar um pequeno ajuste. Não precisa mudar, não precisa pedir demissão amanhã, né? Mas é estar atento e começar a perceber isso, do que você ter um problema mais sério, inclusive de saúde, mais para frente, né? Ou você se sentir frustrado porque aí você foi demitido um dia e você tá acabado e você se dedicou e você fala, tá, de que vale, né? De que vale tudo o que aconteceu. Então, nessa glamorização da correria, do estresse, da vida agitada, de você não comer direito, de você trabalhar até tarde, de você estar sempre disponível, de ser tudo urgente, existe uma cultura que valoriza isso. Então, se a gente tem uma valorização por esse comportamento, a gente também vai tender a estar nesse comportamento por conta desse estímulo aí falso positivo. E a nossa ansiedade está nisso. Porque se nesse estilo de vida você tem estresse, você tem ansiedade, você tem preocupação, você tem fatores que prejudicam a sua ansiedade, né, que estimulam a sua ansiedade, mas e aí? E se tem essa parte de valorização que tem essa falsa recompensa, que tem essa falsa associação? Se você não desconstrói isso, você também, né, se você acaba não desconstruindo, você acaba tendo mais um estímulo para você ficar nesse estilo de vida, que é um estilo de vida ansioso, que é um estilo de vida que vai prejudicar uma série de coisas aí, a tua paz, o teu estado, né, e vai te levar a uma vida cada vez mais ansiosa. Então, sair da correria, gente, sair dessa vida corrida, do imediatismo, tem a ver com essa velocidade que eu acabei de comentar com vocês no outro ponto, e você cair na real para essa cultura da correria. Essas duas coisas são fundamentais para você sair desse piloto automático corrido e ansioso, porque se você não melhorar isso, provavelmente a sua ansiedade não vai ficar zero como você gostaria, tá? Esse é um assunto, essa glamorização do estresse é super abrangente, tá super colado com a ansiedade, né? Todas as pessoas que têm burnout, que entram às vezes em depressão, que têm crise de pânico, crise de ansiedade, tendo várias pessoas que chegam nesse estado que começou por conta de uma ansiedade, que começou por conta de estresse ou os dois. Tá muito associado, tá muito colado, gente. Então, por isso que eu trago esse ponto para vocês, porque ele é muito importante para você também já começar a melhorar isso, a ansiedade.